Estas duas empresas são donas do mundo. E o vídeo de hoje vai ser exatamente sobre a sua história. Espero que gostes e vamos ao vídeo. Há algumas empresas com imenso poder que tu já deves ter ouvido falar, como a ABC, a Apple ou a Unilever. Empresas que controlam muito daquilo que nós consumimos, mas nenhuma delas se pode comparar às duas empresas que vamos falar a seguir. Na teia que é o mundo financeiro, há duas entidades que se colocam muito acima das restantes, e essas duas entidades são a BlackRock e a Vanguard. Empresas que em conjunto contam com cerca de 17 trilhões de dólares em ativos sob gestão, representando cerca de 18% do PIB mundial. Estas duas empresas gerem ativos que têm um valor superior ao PIB de todos os países do mundo, com exceção dos Estados Unidos e da China apenas. Nas últimas semanas temos visto imenso conteúdo exatamente sobre este tema, as duas empresas que são donas do mundo, e no vídeo de hoje nós vamos ver se isto de facto é verdade ou se pode ter sido tirado um pouco do contexto. Mas o que é a BlackRock e como é que se tornou a maior gestora de ativos do mundo, gerindo ativos de milhões e milhões de pessoas? A BlackRock, tal como disse anteriormente, é a maior gestora de ativos do mundo e foi fundada em 1988. Até 1999 era uma empresa privada, até que foi cotada em bolsa, fez o seu IPO e fez o IPO com preço de 14 dólares por ação. Para ter uma ideia, neste momento está com preço de 691 dólares. Nessa altura, em 1999, quando fez o seu IPO, a BlackRock geria cerca de 165 mil milhões de dólares, o que, para os números de hoje em dia, é algo a rondar os 300 mil milhões de dólares. Desde essa altura que a maior gestora de ativos do mundo apresentava um crescimento incrível, até que, nos dias de hoje, gera cerca de 10 trilhões de dólares em ativos. Conta também com cerca de 70 escritórios em 30 países e com clientes em mais de 100 países diferentes. E como é normal, uma empresa deste calibre tem também de ter críticas e, neste caso, uma das maiores críticas feitas à BlackRock tem a ver com a questão ambiental. A BlackRock tem sido alvo de imensos protestos, sendo que está no top 3 de shareholders em quase todas as petrolíferas de tamanho considerável e está também no top 10 de shareholders em 7 das 10 maiores produtoras de carvão do mundo. Qual foi a resposta da BlackRock a estas críticas? Investir dinheiro em empresas que tenham impactos positivos no ambiente. Ou seja, a BlackRock tem não só uma grande fatia das maiores petrolíferas e das maiores produtoras de carvão do mundo, como também em várias empresas com impacto positivo no ambiente. Mas quem foi então o principal responsável por este gigante do mundo financeiro? Essa pessoa deve ser absurdamente rica, certo? Podemos agradecer a existência deste gigante ao bilionário Larry Fink. Larry Fink sempre foi conhecido como alguém que conhece o mundo financeiro como a palma da sua mão. Ironicamente, ele apenas viria a ser fundador da BlackRock depois de perder mais de 100 milhões de dólares para o seu antigo empregador. E qual é então a história de Larry Fink? Larry Fink começa em Wall Street aos 23 anos a transacionar obrigações e nos anos que se seguiram tornou-se uma autêntica lenda no mundo financeiro devido ao excelente trabalho que fez exatamente nas obrigações. E o seu percurso é de certa forma engraçado, porque ele foi não só o responsável pela principal ferramenta ou por uma das principais ferramentas responsáveis pelo declínio económico dos Estados Unidos, como também foi a ele que o US Treasury recorreu para resolver este mesmo declínio. Ou seja, pode dizer-se que o percurso de Larry Fink foi literalmente cheio de altos e baixos. Mas agora chega de falar da BlackRock e do principal responsável pela empresa que a BlackRock é hoje. Agora vamos falar da segunda maior gestora de ativos do mundo, a Vanguard. A Vanguard é campeã dos fundos de índice de baixo custo, fundada em 1975 por John Bogle e que conta neste momento com cerca de 7 trilhões de dólares em ativos sob gestão. A história da Vanguard remonta a 1951, quando John Bogle acaba a sua tese com as seguintes recomendações. As empresas de investimento devem reduzir as suas vendas e comissões de gestão e não alegar qualquer superioridade sobre as médias do mercado. Depois de apresentar a sua tese, o CEO de um grande fundo de investimento chamado Wellington ficou tão impressionado com John Bogle que acabou por o contratar e, devido ao seu trabalho exemplar, John Bogle chegou mesmo a ser CEO da Wellington. Como a ideia de fundos de baixo custo não saía da cabeça de John Bogle e, com toda a pesquisa que ele fazia, cada vez tinha mais certeza de que a ideia dele iria funcionar, anos mais tarde consegue então convencer a administração da Wellington a criar uma empresa chamada Vanguard.
um nome que vem do famoso navio britânico HMS Vanguard. O conceito da empresa é conseguir entregar ativos aos investidores que seguem as médias do mercado, neste caso o SP500, por uma fração do custo dos fundos de investimento que escolhem ações. A Vanguard é então fundada em 1975, mas consegue apenas uma pequena fração do investimento que estava à procura. A sua ideia não foi muito bem aceita e em 75 tinha apenas 1,7 mil milhões de dólares em ativos sob gestão. Mas com o aumento da disseminação de informação trazido pela internet, os milhões começam a entrar cada vez mais na Vanguard. Em 2005 contava já com 992 mil milhões de dólares em ativos sob gestão e, tal como referi anteriormente, conta neste momento com cerca de 7 trilhões de dólares. Infelizmente, John Bogle faleceu em 2019, mas foi homenageado por alguns dos maiores investidores que conhecemos hoje em dia, sendo um deles Warren Buffett. Jack Bogle has probably done more for the American investor than any man in the country. A magnitude do poder e da influência destas duas empresas é algo muito complicado de entender. Os tentáculos destas duas organizações estendem-se ao longo de todos os continentes e de todas as indústrias. Se uma empresa está cotada em bolsa, a BlackRock e a Vanguard têm uma fatia dessa empresa quase certeza absoluta. 12% da Apple, 13% da Coca-Cola, 10% da Tesla, 10% da Amazon e 13% da Microsoft, isto apenas para enumerar algumas das posições detidas por estas empresas em conjunto. Mas como disse, o seu poder e influência é algo muito complicado de entender porque não se cinge apenas aos ativos que têm no seu portfólio. Uma simples transação de um destes gigantes do mundo financeiro pode alterar completamente o comportamento do mesmo, criar uma completa nova tendência de mercado, etc. E não nos podemos esquecer também do poder político que estas empresas têm. As vozes destas empresas moldam as políticas e as medidas que governam a nossa vida e a nossa economia. Mas apesar do seu poder e da sua influência imensa, estas empresas permanecem desconhecidas para uma grande parte da população. No fundo, são gigantes invisíveis do mundo financeiro. Portanto, será que vivemos num mundo que é propriedade destas duas empresas? É uma pergunta pertinente, mas a resposta não é assim tão fácil. Talvez seja mais preciso dizer que vivemos num mundo bastante influenciado pela BlackRock e pela Vanguard. As suas decisões afetam diretamente a nossa situação financeira, afetando os nossos empregos, as pensões que recebemos e o futuro da nossa economia. Mas é também importante referir que, apesar de possuírem estes ativos, os ativos são na verdade propriedade dos seus clientes e não das empresas em si. E é algo que muda aqui um pouco a forma de ver as coisas. Porque há uma coisa muito importante nas ações que estas empresas possuem, que é o direito a voto. Apesar do direito a voto pertencer aos clientes que são donos destes ativos, a BlackRock e a Vanguard votam em alguns casos em nome dos seus clientes. E o problema aqui reside no facto de a BlackRock e a Vanguard não representarem a 100% o interesse destes mesmos clientes. Mas apesar de ser uma preocupação, pode também ser minimizada de certa forma, porque estas empresas são bastante transparentes e disponibilizam aos seus clientes o que é que votaram, porque é que votaram e onde é que votaram. E permitem também, em alguns casos, que os clientes votem por si mesmos. Portanto, no fundo, os conteúdos que temos visto não são 100% verdade, visto que podem estar a ser retirados um pouco do contexto. É verdade, estas duas empresas gerem muito dinheiro e têm muito poder e influência, derivado exatamente de terem o poder de gerir e de movimentar estes mesmos ativos. Mas será que têm o poder e a influência necessários para possuírem o mundo? Digam-me nos comentários aquilo que vocês acham e se acham que, de facto, este conteúdo a dizer que estas empresas são donas do mundo tem razão de ser ou não. Este é o vídeo de hoje, espero que tenhas gostado. Tens na descrição as minhas redes sociais todas, ok, o meu TikTok, Instagram, Facebook, e-mail, etc, etc. Se me quiseres contactar ou para ver o meu conteúdo, por hoje é tudo. Espero que tenhas gostado e vemos no próximo vídeo.